Fala, bebê! Pode não parecer, mas é inenarrável o prazer de estar aqui falando sobre esse curso básico de cálculo, né? Aula número 1 aqui, olha, aula de limite, beleza? Então já deixo logo aí dito para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e, claro, baixar esse PDF que está na descrição do vídeo, tá? Totalmente gratuito, é só clicar e fazer o download, beleza? Pode imprimir, pode compartilhar para seus amigos, fique à vontade, certo? Totalmente gratuito. Então, esse curso de cálculo aqui, ele é na verdade a culminância de um projeto que eu tenho realizado aí com parceria com vários alunos, colegas de profissão, né? Sempre trocando uma ideia, fazendo tanto que isso aqui já está na terceira edição nesse PDF aqui, sempre dando uma melhorada e aí culminou nisso daqui, beleza? Então, eu sou aqui o professor Elias Macedo, certo? Especialista em educação matemática. Aqui está um pedacinho só do meu currículo, né? E o meu portfólio, que inclusive está na descrição também do vídeo, beleza? E aí eu começo aqui, galera, para falar desse curso de cálculo, sobre a principal dúvida que chega para mim. Qual o melhor livro de cálculo? Galera, eu digo que vai muito do seu objetivo, certo? Do seu objetivo de estudo. Se você quer ter um primeiro contato, se você quer aprender, eu sugiro, né, claro, que você vá em um livro que se preocupe mais com as aplicações, porque ele vai estar mais didático, certo? Sokowski, o Anton, que é esse aqui da bicicleta, esse aqui eu usei muito na UEPA, né, professor? Ele baseava nesse livro aqui. O Stuart também, que é sensacional, certo? Então, primeiro contato, esses livros mais didáticos, né? Mais preocupados com a aplicação, porque eles vão estar preocupados com toda uma roupagem ali, né? Então vai ser formidável. Se você quer ter a essência do cálculo, não, Elias, eu já conheço o cálculo bacana, mas eu quero ter uma essência assim, mais matemática, mais pura. Então vem aqui, olha, Pisconove. Cara, eu peguei uma versão desse livro aqui para estudar. Era contado no dedo as figuras que tinha. Mas aqui eu aprendi a essência mesmo do que é o limite, do que é a derivada, e aí quando você já passa a enxergar. Por quê? Porque você tem um conceito mesmo na sua mente. Então é uma coisa formidável. Elias, eu quero dar uma aprofundada, né? Eu quero fazer uns exercícios mais robustos, mais rústicos, né? Aquele exercício raiz mesmo. Então te abraça com esse cara aqui, olha, Guidorize, né? Coleção Shaw também. Rapaz, esse aqui é para os fortes, né? Para os ousados. Esse aqui tem umas questões aí que eu acho até que o cara nunca conseguiu fazer na vida. Ele, eu vou botar aqui no meu livro para ver se alguém vai e resolve, né? Mas fica aí essas dicas, beleza? E eu coloquei esses dois aqui também de equações diferenciais, tá, galera? Porque se tudo der certo aqui, se galera fluir bacana essa aula de limite, vai vir a aula de derivada, né? Aula de integral, eu quero chegar também em equações diferenciais, beleza? Mas vamos lá, vamos deixar de papo furado e vamos aprender a calcular limites agora, certo? Lembrando, tá, galera? Esse vídeo aqui é para você aprender a calcular limite, tá bom? Eu não vou me preocupar aqui com demonstrar limite, tá certo? Então, aqui é o sumário da nossa pretensão, né, de curso. E aí eu chego aqui nos limites de funções. Então aqui começa, olha, estudar limite de uma função é estudar o comportamento dela em torno de um determinado ponto. Então, já muito do que você deve estar acostumado a ver, né? Embora seja um númerozinho lá, ou até mesmo uma tendência, né? Se for o caso do infinito, o limite, ele na verdade, ele é um comportamento. Ele é um valor que representa um comportamento de uma função. E um outro conceito muito importante aqui, galera, é o conceito de proximidade, certo? O conceito de proximidade ele é muito relativo, né? Se você for, por exemplo, andando entre uma cidade e outra, você vai ver, ah, não, é longe. Mas se você for, por exemplo, de avião, aí, ah, não, já é perto. Então tem todo um contexto para se definir proximidade. É por isso que vem aqui a definição de limite, né? O limite de uma função f de x, quando x tende a A, é um valor L, se dado um epsilon, perdão, dado um delta maior que zero, né? Esse aqui é o delta, letra grega, existe um epsilon maior que zero, tal que. Então perceba que, dado um delta, existe um epsilon. Ou seja, o epsilon ele depende do delta, certo? Então aqui ele está dizendo, me diz o que é perto para ti, que eu te digo o que é perto para mim. Aí nós vamos chegar a um acordo aqui. É mais ou menos isso que eles estão falando. Então, f de x menos L vai ser menor que epsilon, desde que x menos a seja menor do que delta, né?
Então, se você for pegar algumas literaturas aí também, né, até alguns professores gostam de colocar epsilon de delta, né, justamente quando você vai demonstrar os limites, aí você bota o epsilon sempre em função do delta, né, fazendo aquela analogia aí do o que é perto para ti, é isso, então perto para mim é isso aqui. E aí eu coloquei um exemplinho aqui, olha, que fala, né, a grosso modo aqui, para a gente dar para puxar o gancho de unicidade do limite, né? Então aqui eu tenho uma função, ó, em vermelho, né, destacado aqui os gráficos dela, e os pontos vão se aproximando de um valor C aqui, ó, nesse caso, né? Então a linha e as duas linhas estão se aproximando do C. Um vem pela esquerda, outro vem pela direita. E para existir o limite, é necessário que os dois se encontrem no mesmo ponto. Caso isso não ocorra, o limite ele não existe. Já é esse caso aqui, olha. Limite não existe para x igual a 3. Beleza, galera? Eu trouxe aqui, cara, uma animação que eu fiz no GeoGebra para ilustrar essa situação. Olha só. Ó, eu coloquei aqui, olha, a vizinhança delta, né? Vou destacar aqui com o mouse. A vizinhança delta, vizinhança em torno do 2 e o limite aqui, olha. Todo mundo se encontrando aqui, né? Limite L de uma função, isso aqui é uma função quadrática, tá, galera? E nesse caso, percebemos que o limite, quando x tende a 2, o limite da função é o menos 2, né? Então, ó, toda a vizinhança, desde que o delta vai variando, vai convergindo para cá, para o limite. Lembrando sempre aquela ideia, né? O que é perto para ti é isso? Então perto para mim é essa outra coisa aqui. É justamente o perto primeiro que ele fornece aqui é o delta, né? São esses pontilhados verdes aqui. E o epsilon, né? Eu representei por esses amarelos aqui, que tem toda uma questão aí, mas nós não vamos entrar nesse mérito da questão, beleza? Então, essa aí é a nossa definição de limite. E vamos aprender aqui, né, o que eu prometi, vamos calcular limite. Para isso, nós vamos precisar das propriedades de limite. Vamos precisar saber que o limite da soma é a soma dos limites, o limite de uma subtração é a subtração dos limites. Vamos precisar saber que o limite de uma constante por uma função é o produto dessa constante pelo limite da função. Vamos precisar saber também que o limite do produto é o produto dos limites e que o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite da parte de baixo aqui, né, a função g, seja diferente de zero, né? Isso daí vai ser um papo mais lá para frente, beleza? Então, essas propriedades aqui, galera, elas ensinam pra gente que se você tem uma função, por exemplo, polinomial, você não precisa calcular parte por parte, né? Já pensou o trabalho que é dar? Não, vamos calcular primeiro desse, depois desse. Não, o que a gente faz? Faz lá, engloba como um todo, que aí vai dar certo. Beleza? Olha aqui então os exemplos, certo? Tem para calcular aqui, ó, limite da função f. Vou comentar esse limite a aqui, ó. Se o limite da função f é 4 e o limite da função g é menos 2, quando x tende a 2, olha o que acontece com o limite de f de x mais 5 vezes. O que vai acontecer? Bom, se o limite de uma é 4 e do outro é menos 2, basta fazer a continha, olha. 4 mais 5 vezes primeira multiplicação, 4 menos 10, isso vai dar menos 6. Então, esse limite bem aqui, né, dados esses valores, esse limite aqui ele é menos 6, beleza? E aí tem os exemplos aí, vou deixar para você treinar, as respostas estão todas aqui, certo? Porque eu quero chegar logo lá nos limites, né, para calcular. Então, olha só aqui o cálculo de limites. O cálculo de limites de funções pode ser dividido em 3 momentos, né? Essa divisão aqui, quem está fazendo sou eu, tá, galera? Para ficar uma coisa mais didática aqui. Eu separei em 3 tópicos. Limite de funções contínuas, né? Aquele que é o nosso sonho de consumo. Nossa, quem dera que todo limite fosse desse jeito, né? É o que você pensa. Eu já penso o contrário, né? Penso que quanto maior o problema, mais legal fica a situação. Aí depois nós vamos para os limites de funções descontínuas e aí os limites de funções envolvendo o infinito. Eu separei nesses 3 tópicos aqui. Beleza, galera?
Então, vamos lá para o primeiro deles, obviamente, né? Vamos ficar com uma próxima aula, mas vamos chegar até onde der nessa daqui. Olha só. Limites de funções contínuas. Nesses casos, precisamos apenas entre aspas, substituir o valor do ponto em que se estuda o comportamento dentro da função em questão. Com isso, teremos que o limite da nossa função é a própria imagem naquele ponto, né? Então, é por isso que é o sonho de consumo aqui. Porque você só vai substituir os valores, fazer as continhas e está calculado o limite. Não é muito bacana isso daí? Olha só como vai ficar. Aqui eu tenho a primeira questão, certo? Essa primeira questão, somente funções. Tem um lembrete aqui da tabela trigonométrica para você fazer essas duas aqui que vai precisar, certo? E vamos lá fazer. Então aqui eu tenho, olha, limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 7x mais 12. Vamos calcular o limite dessa função aqui. Olha como vai ficar. Limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 7x mais 12. Se eu substituir o x pelo 2, olha o que vai acontecer. 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 12. E aí é só fazer as continhas agora. Olha. 2 ao quadrado é 4, 7 vezes 2 é 14. Quando eu faço essas continhas, olha, 4 menos 14 vai dar menos 10 mais 12. Então, chegamos aqui que o limite é igual a 2. Tudo certo aqui, galera? Só o filé, né? Então, galera, esse primeiro tipo de questão aqui, ele serve justamente para a gente lembrar o quê? Temos que ter em mente que fazer isso aqui, né? Muita gente fala assim, nossa, ele está fazendo muito fácil, né? Por quê? O nosso objetivo aqui é justamente fazer com que todos os limites que nós encontrarmos e que der algum tipo de problema, que nós consigamos puxar para esse estilo aqui, para aquele estilo que é substituir e calcular. Então, sempre que tiver um problema, nós vamos ter que fazer, claro, das nossas tripas coração, né? Como diz a minha avó, mas aí vamos estar conseguindo para substituir. Beleza, galera? Olha esse aqui, olha, solução 2, né? Olha como é bacana. Limite de x tendendo a 5 de 2x ao quadrado menos 14x mais 20. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir. Onde tem x, eu já vou colocar o 5. E olha como vai ficar. 2 vezes o 5 ao quadrado menos 14 vezes o 5 mais 20. Fazendo as minhas continhas, primeira potência, tá, galera? Lembrando isso aí, vai ficar, ó, 2 vezes o 25 menos 14 vezes 5, 70, mais 20. 2 vezes o 25 vai dar 50. E menos 70 com mais 20 vai dar menos 50. Então, esse limite aí, meu bebê, ele é 0. Tudo certo, galera? Esperamos que você tenha gostado da aula. Olha só, ainda tem mais 2 exercícios resolvidos aqui, certo? Um exponencial, né? São 2 exponenciais, na verdade, certo? E o gabarito dessas outras questões aqui, da primeira questão, na verdade, desses outros limites, ele está no final da apostila, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos saber já agora como vai ser para calcular os limites das funções descontínuas, certo? E lá nós vamos falar dos principais tópicos, que nesse caso são os tópicos da fatoração e da racionalização, beleza? Esse do Brioufini aqui eu vou mostrar para vocês, até porque eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, a ênfase vai ser fatoração e racionalização. Beleza, galera? Então, esperando que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o like e se inscrever se você ainda não é inscrito. Beleza? Compartilhe com seus amigos, aquele lá que está fazendo aquela faculdade de engenharia, de matemática, de qualquer coisa que seja e que envolva cálculo e está desesperado, envia para ele também. Fala assim, olha, tem um cara que está ensinando o limite de graça lá no YouTube. É só chegar lá e assistir a aula dele. Beleza, galera? Então, meu muito obrigado e até a próxima.